Nas motos, a prova começou com Bruno Santos, em Husqvarna, a ser o mais rápido no prólogo, seguido de Fábio Guerreiro, também em Husqvarna, piloto de motocross e estreante em provas de todo o terreno. O terceiro lugar do campeão António Maio não o impediu, contudo, de, nos quase 160 km de setor seletivo, se impor de forma clara, terminando o primeiro dia de corrida com uma vantagem de 2 minutos e 23 segundos para o segundo classificado. Bruno Santos teve a seu cargo abrir a pista e foi apenas superado por António Maio, mas no final do primeiro dia de prova liderava a classe TT3. Terceiro lugar, neste primeiro dia de corrida, para Gustavo Gaudêncio, que colocou a sua Honda à frente dos concorrentes da classe TT1. Com um setor seletivo de 142 km, disputado no derradeiro dia de prova, António Maio consolidou e alargou a sua vantagem para o segundo classificado, que no final da prova se cifrou em 4 minutos e 6 segundos. Para além do calor, o traçado foi bastante exigente, não aquilo que estávamos habituados no Algarve, aquelas pistas rápidas, rally, bastante técnicas, muita pedra e com o calor tornou-se bastante difícil para nós. Mas de qualquer forma foi uma boa prova, acabei por não ter qualquer percalço, acabei a prova de uma forma limpa. Bruno Santos, em Husqvarna, depois de na véspera ter sido o mais rápido no prólogo, assegurou a segunda posição e venceu a classe TT3. Quarto lugar na prova Algarvia para o ex-campeão nacional Mário Patrão, em Husqvarna, que foi ainda o segundo classificado na classe TT2. Neste que é o seu segundo ano no Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road do Dakar, Fábio Magalhães confirma ser um piloto para disputar os lugares da frente. Fechou o top 5 e foi segundo da classe TT1. Primeiro dos veteranos e com um excelente sexto lugar absoluto, Oscar Teixeira, em beta, foi um piloto em destaque na prova Algarvia. Foi ainda segundo na classe TT3. Depois do excelente resultado no prólogo, Fábio Guerreiro manteve um bom ritmo em corrida na sua estreia no TT. Terminou em sétimo lugar e ainda foi ao pódio na classe TT2. Notável a prestação do consagrado Rodrigo Amaral, desafiado pelos filhos para disputar a prova Algarvia. Levou a sua Honda ao oitavo lugar e apenas uma penalização lhe retirou a vitória entre os veteranos. Com o filho Gonçalo, ausente por lesão, coube ao irmão Salvador mostrar serviço. Venceu entre os júniores, foi ao pódio da classe TT1 e fechou o top 10 absoluto. Outros vencedores da prova Algarvia foram Filipe Fragoso, primeiro da promoção, e Janaina Souza, que venceu a Taça das Senhoras. O piloto da Yamaha, neste que é o seu ano de estreia, terminou a prova Algarvia em 14º lugar. Janaina Souza, a piloto do time Bianchi Prata, em Honda, terminou a corrida em 27º lugar entre os 43 pilotos que partiram para esta prova. No squad, o campeão Luís Enjeitado, que não tinha estado em Beja na prova de abertura da temporada, impôs-se de forma absoluta no primeiro dia de Banja de Lolé, sendo o mais rápido tanto no prólogo como em SS1 entre todas as disciplinas que disputaram a prova Algarvia. No final do primeiro dia de corrida, os segundo e terceiro lugares eram respectivamente ocupados por Fábio Ferreira e Ruben Alexandre, que, tal como Luís Enjeitado, se apresentavam aos comandos de Quodes e Yamaha e estavam separados por 1 minuto. No dia seguinte, o campeão Luís Enjeitado, que parecia ter a prova controlada, acabou por ter a tarefa extremamente dificultada, mas conseguiu chegar ao triunfo. Hoje não foi fácil. Hoje acusei um bocado a falta de preparação física e ali ao quilómetro 10 saltou-me ali a corrente naquele rio seco, bati por baixo a proteção em pneu e saltou-me ali a corrente 2 ou 3 vezes. Foram duas. E depois voltou-me a sair um bocadinho antes da ZA
e pronto, e vim a fazer o que conseguia. Os problemas referidos pelo campeão, Luís Enjeitado, tornaram a corrida extremamente movimentada. Em CP4, ao quilómetro 30, era Ruben Alexandre quem liderava, com 4 segundos de vantagem para Enjeitado e mais 7 para Fábio Ferreira, que passou para a frente ao quilómetro 62, com os 3 primeiros a estarem na altura separados por escassos 4 segundos. Por volta do quilómetro 100, e já com Fábio Ferreira muito atrasado, devido a problemas mecânicos, na frente seguiam Ruben e Luís, separados por 5 segundos. Infelizmente, Ruben Alexandre sofreu uma queda e o campeão regressou aos triunfos à frente de Luís Fernandes, que mantém a liderança no campeonato. Lugar no pódio para o jovem companheiro de equipa do líder do campeonato. Rafael Carvalho voltou a vencer a classe promoção. José Galhofas, em quarto lugar, triunfou entre os veteranos, escassos 23 segundos à frente de Marco Pedroso, depois de a diferença entre ambos ter chegado a ser superior a 10 minutos. Nos SSV, a classificação no prólogo foi quase totalmente distinta do resultado do primeiro dia de corrida. Apenas o veterano algarvio, Nuno Fontes, manteve a consistência de andamento depois de ter sido mais rápido no prólogo, tendo vindo a terminar a primeira etapa em terceiro lugar. À sua frente, e em primeiro lugar, ficou João Monteiro a fazer lembrar os tempos em que se sagrou campeão. Segundo lugar para a dupla Pedro Carvalho-André Guerreiro, que terminaram a etapa a 2 minutos e 7 segundos do líder. Surpresa no top 10 final do primeiro dia para o quarto lugar de Romeu Martins, companheiro de equipa de Pedro Carvalho na SGS Car Racing, e para o facto de Paulo Fernandes intrometer o seu Polaris entre os Can-Am, apesar de estar a debater-se com diversos problemas mecânicos. No top 10, no final do primeiro dia de prova, figuravam ainda o campeão mundial júnior Alexandre Pinto, Lourenço Rosa, que este ano esteve em destaque na sua estreia do Dakar, Ruben Rodrigues, a demonstrar que a vitória na promoção em Beja não fora fruto do acaso, o jovem Gonçalo Guerreiro, quarto do campeonato do ano passado, e o belga, muito rápido, Sébastien Guillet. Para a segunda etapa, os concorrentes teriam pela frente um setor seletivo com 142 km. Nesta disciplina dos SSV, a prova algarvia assistiu a uma recuperação épica do veterano Nuno Fontes, que a solo e num Can-Am emprestado conquistou o primeiro triunfo absoluto de uma já longa carreira. A vontade de vencer está cá sempre, não é? E a gente acredita que pode acontecer, senão não andávamos cá. Agora, de facto, é um sonho tornar realidade. E é como tu dizes, a primeira vez que ando sozinho, ser navegador, tinha algum receio disso, mas por outro lado também estava com vontade de fazer essa experiência e correu lindamente, adorei, foi uma experiência fantástica. Ontem abri a pista, ainda falo no plural, abri a pista, eu e o carro do Avelino, que gentilmente me cedeu o carro, um grande obrigado para ele, um grande agradecimento para o Avelino. Segundo lugar, a escassos 24 segundos para João Monteiro, piloto da equipa Charis Jean South Racing, que tudo fez para defender a liderança da prova, mas que cedo se viu a braços com problemas mecânicos. Terceira posição para a dupla Pedro Carvalho-André Guerreiro, que terminaram a 3 minutos do vencedor. O piloto da Beni Motor Racing, Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo, foi o quarto em termos absolutos e o mais rápido dos júniores, numa prova muito sofrida. Primeiro resultado de topo para a dupla Romeu Martins e João Dias, que terminaram em quinto lugar, proporcionando à equipa SGS Car Racing uma bela soma de pontos nesta prova algarvia. Romeu foi ainda segundo dos veteranos. A correr a solo e supostamente de forma mais recatada, Nelson Caxias continua na senda dos bons resultados, tendo terminado a corrida em sexto lugar.
Ruben Rodrigues, da Beni Motor Racing, é claramente a grande revelação da temporada. Na sua segunda prova, e a solo, voltou a vencer na classe promoção e foi sétimo absoluto. No top 10 ficaram ainda mais duas equipas inscritas pela Beni Motor Racing, a dupla brasileiro Cristiano Batista Robledo Nicoletti e o campeão nacional João Dias, agora navegado por João Felipe, que está a ter um início de temporada muito atribulado. Paulo Fernandes, em Polaris, encerrou o top 10, confirmando a excelente prestação da véspera. A importante classe Stock teve como vencedor Tiago Guerreiro, da JB Racing, em Polaris, depois de Miguel Cunha, em Can-Am, ter ganho a primeira etapa. Ao pódio desta classe subiram ainda José e Tiago Garcia, inscritos pela Flip Sport. A classe TT2, destinada aos SSV de motorização atmosférica, teve como vencedor o campeão nacional, André Rodrigues, navegado por Ricardo Porto Nunes. A Baja de Lolé registrou o regresso da Taça Yama YXZ1000R, competição que se desenrola a par com o Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar. No final da primeira etapa, a dupla André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes, vencedores da edição de 2020, seguiam na frente depois de terem registado um tempo de 2 horas 58 minutos e 6 segundos. Segunda posição para a dupla Luís Caseiro-José Carvalho, que tinham mais 4 minutos. Francisco Palmela, em terceiro lugar, já seguia bastante mais distante do primeiro classificado. No dia seguinte, manteve-se o ascendente da dupla, que é também campeã nacional de TT2, e que terminou a prova com mais uma saborosa vitória. Ao pódio da taça YXZ1000R, da Yama, subiram ainda Luís Caseiro e Francisco Palmela. Fechamos esta reportagem com as impressões dos dois estreantes de luxo nesta Baja de Lolé e da opinião que dela tem Ruben Faria, que é também um aficionado pela disciplina. No início ia muito devagar mesmo, e depois a partir do quilómetro 20 ou 30 já comecei a melhorar um bocadito, mas devagar na mesma. E depois havia lembro-me que estava assim a descer e acelerei, e depois quando cheguei acima vi que ele virava para a direita, mais que o que eu estava a contar, assustei-me, travei a fundo, e o carro começou assim e fez truque, e ficou com as rodas para cima. Hoje furei, andei 40 km furado, depois furei 2 vezes, mas há que manter a concentração e o ritmo até ao fim, foi o que aconteceu. Depois no final até consegui fazer um bom resultado, diverti-me bastante e o ritmo também consegui aumentar, o que é bom para mim. Não, isto é a ordem, para mim, julgo eu, é a ordem do seguimento da nossa vida, que é o desporto. Quando chegamos a um limite, sabemos que de moto já não dá mais, pelos riscos, pela família, por tudo, e os SSVs realmente é o caminho que eu vejo mais acessível a nível de custos. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Road to Dakar, fará agora uma longa paragem, regressando no início de setembro para o raio de TT da Ferraria.